Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não desista, insista na vitória. Nós sabemos que no capítulo 7 de Josué, nós vemos a descrição da primeira derrota de Israel na terra prometida. E aquele que olhava para aquela situação de fora tinha a impressão de que Deus tinha sido infiel com Israel. Deus havia, em várias ocasiões, enviado mensagens de esperança ao seu povo, garantindo-lhe que haveria de sair vitorioso nas batalhas de Canaã. A derrota do povo de Israel em Ai se devia à infidelidade humana. Mas Deus pode voltar a ser favorável ao povo. E sabe como? Mediante o arrependimento. E a grande mensagem do capítulo 8, do versículo do livro de Josué, é aquela em que nós podemos sair vitoriosos, onde um dia fomos humilhados ou derrotados pelo adversário. E você também pode ser vitorioso na área em que um dia fracassou. O capítulo 8 ensina que podemos voltar a insistir na conquista da vitória, naquela área em que anteriormente fomos derrotados. A derrota, como sabemos, faz parte também da vida cristã. Saber como evitá-la é um dos elementos da sabedoria cristã. Aquele que anda com Cristo aprende também o que fazer com a derrota. Especialmente, aprende a transformar a antiga derrota numa oportunidade para nova vitória. E eu pergunto, como podemos sair vitoriosos onde já fomos derrotados? O Senhor disse para Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Há momentos na vida em que Deus revela claramente que devemos insistir em determinados alvos. Se por um lado, há situações em que a sabedoria nos manda abrir mão de alguns planos por serem impraticáveis, por outro, a fé, fruto da revelação de Deus em sua palavra, nos impulsiona a insistir na vitória, naquele exato ponto em que fomos derrotados. Essa foi a experiência vivida pelo povo de Israel na batalha de Ai. O povo fora derrotado, mas era a vontade de Deus que persistisse na busca pela vitória. A Bíblia ensina que cabia ao povo avançar, pois a promessa já havia sido dada por Deus. Ele daria a totalidade daquela terra a Israel, e não era da sua vontade que o território fosse dividido com os incrédulos. O desejo de Deus era que o adversário fosse expulso, e exatamente por isso, aquela derrota não deveria ser aceita. Deus conduziu o povo novamente para o campo da batalha, dizendo: retornem ao campo de batalha, a fim de enfrentar o adversário que os derrotou. Deus então fez com que o povo partisse para a guerra novamente, mas sem olhar para o histórico da derrota, mas na verdade, considerando a vitória. E quem sabe não é isso que você está precisando fazer também? Talvez você esteja considerando a derrota e não as vitórias que Deus já te deu. Saiba que Deus está assegurando que você deve voltar ao campo de batalha. Sabe por quê? Porque a vitória é certa. É chegada a hora de você se lembrar do histórico de vitórias em sua vida. Muitas vezes, apesar de compreender que não podemos aceitar de modo algum a derrota,
O medo nos imobiliza. O povo de Israel precisava, naqueles dias, vencer 2 traumas: o da derrota imposta pelo adversário e o justo juízo de Deus. Diz a Escritura Sagrada que, em meio a tudo isso, Deus enviou uma mensagem a Josué. Imagine a cena. Foram 36 amigos mortos e o anjo do Senhor, com a espada nua, havia aparentemente desaparecido e o povo fugido da batalha. O pensamento de todos deve ter sido o seguinte: será que esse adversário pode ser vencido? Faz sentido voltar a enfrentá-lo? Será que não é melhor fazer um acordo de paz, mantendo uma relação pacífica com essa gente? E não é exatamente isso que fazemos? Acordo de paz com o mal, com a infelicidade e até mesmo com o pecado. Nesse contexto de trauma e medo, diz a Bíblia que a palavra de Deus voltou a Josué. Não temas, nem te atemorizes, disse o Senhor a Josué. Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. E temos aqui então uma gloriosa promessa, feita àquele que pecou e confessou o seu pecado. Uma vez confessado o pecado, sabe o que acontece? O favor de Deus é restaurado na vida do pecador arrependido. Você foi derrotado, detectou a real presença da infidelidade, mas você se arrependeu. Procurou a genealogia do pecado, rasgou a alma na presença de Deus e pediu a sua misericórdia. E se você assim o fez, Deus está sorrindo para você e está te dizendo: meu servo, minha serva, não temas nem te atemorizes. E em nome do Senhor Jesus, encare os seus temores e não permita que eles determinem o curso da sua vida. O inimigo te derrotou? Mas que é ele diante do Deus que já lhe assegurou a vitória por meio da sua palavra? No capítulo 8, versículo 7, vemos que o coração de Josué já havia sido completamente restaurado. Diz a palavra de Deus: então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Diz a Bíblia que Josué não retirou a mão da sua lança, enquanto a vitória não foi obtida. E você pode conferir lá em Josué 8, do versículo 18 ao 26. E nós, a grande arma que temos nas mãos é a palavra de Deus com as suas promessas. E nós precisamos também entender que nós, antes de agirmos, precisamos parar para ouvir a orientação divina. Nós vemos aqui a necessidade de Deus falar a Josué a fim de encorajá-lo. Depois, Deus dirigiu-se a Josué nesses termos: eu amo o meu povo e no meu amor perdoei os seus pecados e iniquidades. Então, livres de qualquer espécie de temor, voltem a enfrentar o adversário que os derrotou. É fundamental, porém, que antes de voltarmos a enfrentar o adversário que uma vez nos derrotou, paremos a fim de ouvir a orientação de Deus. E a Bíblia nos fala: farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Só que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Precisamos não apenas de fé, mas também de sabedoria, para que possamos enfrentar o adversário. Não basta proclamar vitória no campo profissional. É fundamental que trabalhemos com afinco, sejamos pontuais, façamos as coisas com excelência e planejemos com sabedoria.
O povo recebeu orientação divina para a batalha, o que foi fundamental para dar-lhes a vitória. Josué multiplicou o número de valentes para a luta naquele conflito. Passou o povo em revista, a fim de se certificar que todas as coisas estavam corretas. Nós sabemos que a estratégia de Deus, no capítulo 6 do livro de Josué, era uma verdadeira prova de fé. Já a estratégia do capítulo 8 do livro de Josué era uma verdadeira estratégia de guerra. Isso serve para nos ensinar que Deus pode trabalhar de ambos os modos. A nossa tarefa é permanecer fiéis à orientação divina. O nosso planejamento é o caminho aberto para que Deus possa operar. A fé não prescinde de meios sábios e prudentes. Vemos isso claramente na vida daquele que nos ensinou a não pular do pináculo do templo, Jesus, que você pode ver em Mateus 4. Enfim, nós vimos que Israel marchou, subiu rumo ao longo e desolado passo, e ao caminhar, eles puderam ver a tenda de Acã, cenário do seu recente castigo. Mas agora, o coração daqueles milhares de pessoas estava dócil e com toda a humildade avançaram e não estavam envergonhados. E ao final da peleja, o povo saiu com o despojo que levou Israel à derrota. Agora poderia ser desfrutado pelo povo de Deus. E este fato mostra como Deus governa todas as coisas. Ele exige a nossa fidelidade e nos disciplina na infidelidade. Porém, quando nos arrependemos, Ele mesmo permite ter aquilo que em outra circunstância nos traria mal. E agora, aquele despojo apresentado a Deus como oferta, naquele exato ponto da nossa vida, transforma-se numa forma de expressarmos o nosso amor por Ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, insista na vitória. Não desista. Você pode sair vitorioso onde um dia foi derrotado. Não podemos fugir do campo de batalha. Devemos eliminar o temor do adversário que nos derrotou, mas que pode ser destruído em nome do Senhor Jesus. Não haveremos de partir de peito aberto na direção do adversário. Vamos primeiro montar um plano, usando a mente, enquanto mantemos a nossa lança apontada para Ai, sem tirar as nossas mãos dela, deixando-a se apegar à nossa pele, vindo a fazer parte de nós mesmos. E é esta a arma que nos garantirá a vitória, a palavra de Deus, com a qual derrotaremos aquele que um dia nos humilhou. Amém? Então nós vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós estamos aqui alegres e felizes, Pai, porque sabemos, Pai, que naquele momento em que sofremos a derrota, tudo isso aconteceu não pela infidelidade do Senhor, porque nós reconhecemos que Tu és fiel, mas pelo pecado do homem, pela infidelidade humana. Mas nós estamos aqui hoje com a certeza de que se nós insistirmos novamente, o Senhor vai nos dar a vitória, porque desta forma, Pai, o Senhor agiu em relação ao povo de Israel. O Senhor disse a Josué, ao povo, que eles deveriam voltar ao campo de batalha, porque ali eles teriam novamente a vitória. E assim nós pedimos para o Senhor, em nome de Jesus, concede-nos a vitória onde um dia fomos derrotados, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Mas antes de encerrar, eu quero
passar uma palavra para você. Se você gostou desse vídeo, deixe no YouTube, Igreja Poder de Cristo, o seu comentário. E nós temos a certeza de que podemos alcançar mais e mais pessoas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão a ponto até de cometer um ato de suicídio. E você poderá, através desse gesto, alcançar mais e mais vidas. Passe esse vídeo para os seus amigos e também informe o canal para que essas pessoas possam se inscrever e divulgar a palavra de Deus. O nosso objetivo é divulgar o Evangelho, porque a palavra de Deus, quando vivificada pelo Espírito Santo, ela torna-se viva e eficaz. Ela penetra no coração do homem, operando maravilhas, conforme apraz ao Senhor. E o Senhor utiliza a palavra para transformar vidas, porque o objetivo do Evangelho é a transformação de vidas. E por isso, eu quero que você guarde isso no seu coração. E o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos transformar, para nos incentivar, para que venhamos avançar, para que tenhamos a nossa mente renovada. E lembrando que Jesus é a própria palavra de Deus que nos dá vida e vem habitar em nosso coração. Por isso, nesse dia de hoje, eu agradeço a cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.